Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? De uma máquina muito peculiar que eu já tinha curiosidade de testar este género de motas. Esta é a Tricity 300, é uma moto, é uma scooter de 300 cm3 aproximadamente. Ela tem uma irmã mais nova, tem uma Tricity 125 e depois tem, vou-lhe chamar uma irmã mais velha, mas só que é uma máquina mais convencional, é uma 700 também, com duas rodas à frente. Não é de mudanças automáticas, à semelhança dela, é uma moto dita mais convencional, com a sua única exceção de ter duas rodas à frente. E esta, inclusive, tem travão de pé, parece quase um travão de carro, e tinha muita curiosidade em testar esta moto. Esta mais, porque esta ainda tem uma particularidade maior que as scooters demais, que é o quê? É a não necessidade de teres carta de carro, de moto, para conduzir esta moto. Ou seja, basta ter carta de carro, ok, mais de 25 anos e vocês estão aptos a conduzir esta moto. E vocês vão perguntar: Turtle, pá, mas isso é uma 300, o máximo que é permitido por lei é 125 e no máximo até 11 kW. É bem verdade, mas só que esta, lá está, como eu disse, tem uma particularidade, que é ter duas rodas à frente. Por ter esta ciclística diferenciadora, a lei não se... ou seja, a lei das 125 não abrange este tipo de motas que são triciclos, basicamente, ou seja, têm três rodas, ou seja, mas isto também não é, ou seja, não vamos meter aqui uma moto com três rodas e 1000, como é óbvio, isso não abrange. O limite máximo por lei, segundo aquilo que eu me tive a informar, é até aos 300 cm3, que é permitido conduzir este tipo de motas com três rodas com a carta de carro. É uma grande mais-valia. Outra grande mais-valia é a própria cavalagem, não é? Como ela é uma 300 cm3, terá cerca de 28 cavalos, o que, pá, já não é nada mau. Ela já puxa relativamente bem. Epá, a nível de estabilidade, a moto é brutal mesmo. Vocês não se preocupam com ela assim, ou seja, para equilibrar a moto, vocês não têm a necessidade de equilibrar a moto, digo já. É incrível como é que vocês não têm esse, ou seja, ela faz quase o trabalho todo por vocês a nível de equilíbrio. Vocês só têm que se preocupar em mandar a moto para onde vocês querem. A nível ergonómico, a moto é bastante confortável. O único, pá, senão, por entre aspas, que eu tenho aqui é que acho que estas pezeiras aqui são um bocadinho demasiado elevadas para aquilo que eu estou habituado,
e vou com as pernas um bocadinho mais fletidas, parece que estou mesmo sentado numa cadeira de escritório, não é? E vou com as pernas relativamente fletidas, ou mais fletidas que aquilo que eu estou habituado. Tenho aqui um display ainda não é destes mais modernos, é um display à moda antiga de fundo branco com letras pretas. Tem a informação necessária e básica, com conta-rotações, combustível, velocidade a que a gente vai, depois tem ali o odómetro que também dá para fazer as trips. De resto não terá muito mais informação do que isto, pelo menos eu não estou a ver temperaturas de motor e afins. Outra situação que me tiveram a explicar ali aqui no Antério, desde já agradeço a cortesia do Antério e Filhos, estando aqui nos Carvalhos, representando também Yama, e ao caríssimo amigo Timóteo, vendedor Yama, que me cedeu a moto para este test drive. Neste momento aqui a Antério, posso dizer que é dos stands onde disponibiliza mais motas para test drive. Esta é a realidade, porque além de ter uma variedade enorme de marcas, disponibiliza uma enorme quantidade de motas dentro de todas as marcas, ok? O que me faz cada vez mais gravitacionar para aqui para o Antério devido a essa situação, porque consigo ter um leque mais alargado de motas para testar num só local, em vez de andar a correr N locais. Para já, tenho sido muito bem recebido e muito bem atendido, ok? Ainda agora tinha ali uma questão técnica, mas isso já fica para outro vídeo, se calhar, e como foi respondido, vamos nos focar aqui na Tricity. É assim, eu vim das scooters, ok? Comecei pela PCX e depois, para procurar um bocadinho de mais velocidade, mais conforto, procurei a Forza. A Forza já seria, eu vou-lhe chamar uma maxi scooter, porque a Forza já ia na casa dos 5.000 e tal euros. Ou seja, já para scooter já não é um preço muito barato. Se a Forza já não era barata, esta Tricity 300 muito menos. Preço base dela 9.300 euros. Pois é, meus amigos, 9.300 euros de moto, mais documentação. Isto leva-nos a pensar se realmente nós estamos preparados para pagar um valor, a meu ver, tão avultado por uma scooter de 300 cm3. Tudo bem que ela, a meu ver, está preparada para quem quiser uma moto que lhes confira o máximo de conforto e o máximo, ou seja, e que tu sejas a pessoa, eu vou-lhe chamar, mais inexperiente do mundo, porque vocês pegam nesta moto, ela basicamente vai-vos ajudar em todo o processo ciclístico. O que é que eu quero dizer com isto? Vai tratar de todo o processo de equilíbrio, o qual vocês não se têm que preocupar. Inclusive tem aqui um botão que aconselharam-me a não utilizar em andamento, que ela faz o equilíbrio total por vocês, mas de eventualidade de vocês acelerarem, ok? Ela vai desligar esse equilíbrio automático. Foi-me aconselhado só utilizá-lo em modo de estacionamento, entre aspas, que nós não precisamos de fazer força nenhuma relativamente na moto, e ela fica completamente equilibrada sem nós nos preocuparmos com essa força adicional do equilíbrio da própria moto, como acontece nas motas convencionais. Porque apesar de tudo, este é outro ponto fundamental, quem olha para a moto, ela tem alguma imponência, ela tem aqui uma frente enorme, não é? Para poder acomodar
as duas suspensões, as duas rodas, as duas forquetas, tudo aqui na frente. Por isso, isto acarreta o quê? Peso. A moto pesa 239 kg, ou seja, não é uma moto leve. Por isso, nós temos, ou seja, estas ajudas todas à condução são uma mais-valia, até por causa desta inércia do peso. Eu vou tranquilo. Opa, ela não é uma moto explosiva, não é uma moto que eu lhe possa dizer dinâmica, mas é uma moto com um propósito diferente, é uma moto que dá confiança para quem tiver menos experiência e que queira fazer uma evolução de uma 125 e que tenha o poder económico de vir para esta moto e para pagar um custo adicional para ter todo esse conforto, toda esta ciclística que nos proporciona a nível de facilidade de condução em todos os aspectos, porque ela é uma moto despreocupada, ok? Ela ajuda-nos aqui a tudo e mais alguma coisa. Ela vem em 3 cores, vem neste cinza, vem num azul e vem noutra tonalidade de cinza que eles lhe chamam outro nome, mas eu, sinceramente não me lembro agora do nome. É uma moto que, apesar de na ficha técnica dizer 795 mm de altura do assento ao solo, devido à grande largueza do banco, isto não vai vos corresponder na totalidade à realidade. Ou seja, vai-vos roubar muita longitude nas pernas e eu chego com as pontas dos dedos dos pés ao chão e tenho 1,81 m, mas mais à frente eu vou-vos mostrar essa situação. Outra coisa que podia estar um bocadinho melhorada nesta moto era a autonomia a nível de depósito. Tenho um depósito de 13 litros. Já a minha Forza 125 teria um depósito de 14 litros. O que lhe dava uma autonomia brutal e faria consumos na casa dos 2,5. Consumos anunciados para esta 300, 3,3 litros aos 100, o que também é um fator em ter em consideração com os preços dos combustíveis, não é? Embora hoje em dia ninguém fala dos preços dos combustíveis, já parece que o pessoal todo já se acomodou à situação, mas isso será tema para outro tópico. E está aqui um produto inovador, diferente. Já existem outras marcas, entre aspas, a copiar este modelo da Tricity. Eu penso que quem tenha sido a pioneira neste tipo de sistema foi a Piaggio. Acho que foi a Piaggio quem evoluiu. Não sei como é que está a nível da Piaggio, como é que estão as motas deles de 3 rodas, mas tenho ideia que eles patentearam isto primeiro. Como a grande maioria das patentes, ao fim de X anos, elas perdem a sua validade e depois as outras marcas conseguem adaptar aos seus modelos, caso vejam uma mais-valia. Não se vê tantas motas quanto isso à venda deste tipo de segmento, scooter com 3 rodas, mas é um segmento bastante interessante para quem não tenha muita experiência e não quer se ficar pela 125. Como eu disse, esta inclusive tem a irmã mais nova, a 125, também Tricity, que eu também sinceramente não sei o preço, e tem esta 300, que a meu ver parece-me um bom compromisso. A nível de travagem poderia ser um bocadinho melhor, vou já ser sinceros, não estou habituado ainda aqui ao travão de pé, mas penso que isto tudo seja uma questão de hábito. Ele inclusive tem travão de mão, ou seja, quando a gente estaciona a moto tem o travão de mão, assim à semelhança de outras motas mais pesadas. E lá está mais uma prova que esta moto é uma moto pesada, porque
Para ter travão de mão é mesmo um dos sinais que a moto não é leve. A nível de especificações, pá, basicamente é isso, 28 cavalos de moto, altura ao solo 795 mm do assento, peso 239 kg, pá, e tem uma ciclística bastante confortável, ok? Vamos parar aí mais à frente para mostrar a moto, falar mais um bocadinho sobre a moto e já voltamos. Até já! Estamos nós, chegamos aqui ao nosso spot. Se vocês repararem, vou pôr ali atrás, mal eu paro, ele aciona esta indicação, que é o quê? Ela estabiliza a moto ou segura a moto direita sozinha, eu não preciso de fazer nada, ok? Eu posso sair da moto que ela fica segura. Se puser o travão lateral, ela vai desligar, como é óbvio. Uma situação que eu não disse é que ela é keyless, ok? Ou seja, vejam bem a largura. Eu não sei se vocês com a GoPro conseguem ter a percepção da largura do banco, mas isto tem para aí 50 cm de largura de banco. Ou seja, o que vos rouba muita longitude à moto, ok? A moto é muito grande, parece ser mais que 300, mas não é. O fator diferenciador é realmente esta frente com as duas rodas, ok? A frente é muito bonita, eu gosto muito da frente. Assim, quem vê a moto da frente ao início nem parece de scooter, no entanto é uma scooter. Fator menos positivo, não é full LED, ou seja, faróis de halogénio a fazer de piscas. Pá, é o que é. Cá está o travão de pé, tem descanso central, tem aqui um arrumos, pá, até dizer chega. Vamos ver se eu consigo abrir aqui o... ok, ela estava à espera de reconhecer a chave, acho que eu já abriu, não, aqui é para abrir, ok, já está. Ou seja, olhem para este maletão, meu. Isto cabe tudo e mais alguma coisa aqui dentro. Isto é enorme mesmo. Ou seja, para quem nem é preciso, às vezes, para vocês quiserem dar um conforto adicional ou pendura, para levar aqui uma top case, mais para fazer de encosto, mas caso vocês andem sozinhos, isto é mais que arrumação para vocês meterem aqui tudo e mais alguma coisa. Pá, isto tem um espaço brutal. Realmente podiam ter roubado, no meu entender, podiam ter roubado aqui algum espaço relativamente ao banco, ter ganho, pá, não sei como é que a moto está projetada, ter ganho um bocado a nível de combustível. Tem aqui umas pezeiras enormes que para mim, vão numa posição um bocadinho mais elevada do que aquilo que eu estou habituado. Tem aqui uma entrada de 12 volts, não é entrada USB. Se vocês quiserem meter entrada USB, vão ter que comprar um adaptador. Eu acho, vamos ver, não, ela não vai pegar, porque ela está com descanso lateral, ok, é a diferença das scooters, não é? Aqui não é embreagem. Se vocês quiserem ativar o sistema para ela se segurar, é aqui neste botão, ok? Pá, e basicamente é isto. Para quem estiver interessado neste tipo de motas, tem um disco de travão à frente. Não sei o que é que ela está a apitar. Possivelmente o afastamento da chave. Pá, e a moto está aqui um bom conceito, um escape enorme. Jante 14 à frente e atrás, ok? Por isso, pá, é scooter. Ali a nível de... deixa eu ver. Eu vou desligar. É isso que ela estava-se a acusar. Era para desligar. É o que tem esses sistemas keyless. A nível de
de moto, para quem quiser um compromisso de segurança a 100%, que não tenha muita experiência a nível de motas e que não se sinta confortável num sistema convencional só de duas rodas, opá, está aqui, porque ela faz-vos tudo. Claro que isto vai ter outros custos acrescidos, vai ter outras coisas acrescidas, não é? Porque isto são sistemas adicionais, não é? Vai ter outra complexidade de trabalhos. Contudo, opá, é uma opção. Ok, vamos falar aí mais um bocadinho, vamos pôr aí outra panorâmica e já voltamos, ok, pessoal? Até já. Boas companheiros, cá estamos nós, Tricity 300 da Yamaha, conceito diferente daquilo que eu estou habituado a conduzir, conceito diferente de tudo que anda na estrada, inclusive devia ter metido aqui o travão de parque, para lhe dar uma mais segurança, porque ela é uma moto bastante volumosa, é uma moto pesada, a nível de manuseamento com ela parada não é tão fácil como se poderá imaginar. Contudo, vocês metendo-lhe aqui o sistema de equilíbrio automático, vocês até com uma mão conseguem levá-la para onde vocês querem. Só se escusam de andar lá no stand, deram-me um exemplo, eu não quero abusar, porque não tenho à vontade para fazer isso com a moto, mas pá, se vocês puserem no sistema de equilíbrio automático, se desligarem a moto com ela direita, ela vai se equilibrar sozinha e vocês vão manuseá-la à vontade. Não têm que ter preocupação nenhuma com a moto. É uma moto de 9.300 euros, mais documentação, que irá sempre para casa quase os 10.000 euros. Se justificará o preço, pá, fica a cargo de cada um fazer esse juízo por si próprio. Agora, a mim compete-me avaliar muito a ciclística da moto, a segurança da moto, as mais-valias que a moto pode trazer. A nível aerodinâmico, ela protege muito bem a nível de vento. Ela não tem ajuste, mas este vidro é grande o suficiente para vos dar essa proteção adicional. Ainda é um bocado retrógrada a nível tecnológico no que confere a display e outras situações, mas contudo consegue complementar isso com o sistema de equilíbrio automático, o sistema keyless, podia trazer já entradas USB, traz uma entrada de 12 volts, uma capacidade de arrumação brutal, o banco confortável quanto basta, bastante largo, que nos proporciona um conforto adicional. Suspensão traseira é sempre a grande lacuna deste tipo de motas, ou seja, as scooters ali no paralelo a gente esgota ao limite do curso da suspensão traseira muito rapidamente, ok? É isso que vocês têm que ter em consciência, se andarem mais em terrenos acidentados, que vão de vez em quando sentir umas toucadas, mais ainda se andarem a dois, ok? De resto, a meu ver, pá, está uma moto super competente, 28 cavalos, ela não se manda à maluca, faz uma aceleração progressiva, dá para vocês fazerem as vossas acelerações, mas contudo, vocês têm que medir bem qual é o espaço que têm para fazer a respectiva aceleração ou a ultrapassagem, ok? Porque esta moto, devido ao seu peso, precisa bem dos 28 cavalos e até se calhar um bocadinho adicional. Porque é uma moto muito pesada, primeiro que chega àquela velocidade desejada, vai demorar o seu tempo. Ok? É isso que vocês têm que ter em consciência. Vou-vos colocar em cima da moto para vocês verem como é que eu fico em cima da moto, a nível de pés e tudo mais. E depois, pá, vou fazer aí umas passagens e mais à frente umas considerações. Ok? Vamos ver como é que eu fico. Ou seja, chego com os bicos dos pés ao chão, ok? Tanto de um lado como do outro, pá, não consigo assentar completamente os pés no chão. É aquilo que eu digo, teoricamente ela na ficha técnica T795 é uma mais-valia, não é? No entanto, opá, não é... rouba-nos aqui o banco muita longitude às pernas, ok pessoal? Por isso, é isto que vocês têm que ter noção e pá, fazer a adaptação a cada um. Pá, vou fazer umas passagens e já volto. Até já. Arrancar.
sempre que a gente esquece de ligar aqui o sistema de ignição, ela avisa que o sistema não está desligado e emite estes sinais sonoros de aviso. Vamos arrancar, já fizemos aí umas passagens, e vamos fazer aí a nossa Nacional 108, porque acho não, tenho a certeza que esta moto a curvar deve ser um espetáculo, com estas duas rodas frontais. Deve ser um espetáculo. Entretanto, também faremos o quê? As nossas conclusões finais. Aqui umas vistas fantásticas sobre o nosso Rio Douro. Pá, e é sempre um prazer fazer estes testes drives com estas paisagens fantásticas. Não me canso disto, muito sinceramente. Por isso, vamos seguir aí para a nossa 108 e já voltamos. Ok, pessoal, até já. Na nossa 108, ou seja, eu há bocado disse-vos que não estava surpreendido com a travagem desta moto. Porquê? Porque bem habituado de uma travagem de uma moto dita convencional, não é? Que nós temos o travão de pé e temos aqui o travão da frente, o travão de pé correspondente ao travão de trás, não é? E aqui o travão da frente correspondente aqui à manete do lado direito. Contudo, eu aqui, só que ainda não estava habituado, tenho 3 modos de travagem. E aí são esses 3 modos de travagem que complementam na totalidade a segurança desta moto e a travagem desta moto. Que é, porque a manete aqui do lado esquerdo também é travagem. A manete do lado direito é travagem. O pedal ali nas pezeiras é travagem. Se eu combinar as 3, isto trava, que é uma maravilha. Claro que não é uma travagem vigorosa e incisiva como no tipo de motas, porque isto tem um peso brutal para parar isto a uma velocidade que eu possa dizer já de cruzeiro, sei lá, como a gente vai aqui de 70, leva o seu tempo, não é aquela travagem imediata. Ok? É isso que vocês têm que ter em consideração. Contudo, porque aquilo que me foi explicado, o travão de pé faz uma travagem combinada, frente e trás, ok? Aqui a do lado esquerdo, salvo erro, travagem trás, e à frente, travagem, e do lado direito, travagem só frontal, ok? É assim que funciona estes 3 métodos. A suspensão frontal, pá, a meu ver, filtra muito bem, já não posso dizer o mesmo da traseira. Já vi que não podemos abusar em demasia nas curvas, porque senão o que é que vai acontecer? Vai raspar o descanso central, principalmente, por menos quando já curvei aqui para o lado direito. Conclusões finais sobre esta moto. Embora, pá, eu ainda vou fazer a incursão na autoestrada, mas contudo, pá, esta moto já pode fazer umas incursões na autoestrada. Contudo, não será a moto mais ideal, embora ela tenha arcabouço para ter proteção suficiente e quanto basta, mas não vai a velocidades pá, loucas. Esta moto deve velocidade de ponta, deve andar nos 130, 140 velocidades hora. Vocês já levá-la ao limite. Contudo, pá, é uma moto pesada, vocês se levarem a moto cheia, a 2, se levarem na eventualidade alguma top case mais cheia, de baixo branco, tudo cheio,
ou seja, ela vai ter as suas limitações a nível de velocidade, ok? Por isso não é, vocês não se entusiasmem muito com os seus 28 cavalos, porque ela tem os 28 cavalos por alguma coisa, não é? É para aguentar com este peso suplementar todo. A grande mais-valia, como eu já disse, é vocês poderem conduzir esta moto com carta de carro, mais de 25 anos, como é óbvio. A menos-valia, a meu ver, é o preço. O preço tira muita gente desta moto. Se baixassem ao preço desta moto, eu acredito que seria um best-seller. Se viesse mais ou menos para a casa, se eles conseguissem remeter a moto para a casa dos 7.500 euros, eu acredito que tivesse uma maior afluência. Porque existe uma faixa etária, e eu tenho inclusive na minha família, que já não se acham capazes ou não se querem dar ao trabalho de ir tirar uma carta de condução, porque ou dizem que não têm capacidade, ou dizem que não têm pachorra, ou dizem que não têm tempo, ou isto ou daquilo, e que uma coisinha destas, porque por exemplo essas pessoas já conduzem motas 125, não é? Dessa dita faixa etária mais elevada, mas isto também varia de pessoa para pessoa, ok? Eu não quero estar a generalizar, estou a dar aqui um bocadinho a minha experiência daquilo que se passa no meu meio ou no meu grupo mais próximo. E não lhe puxa e tirar a carta, mas contudo, para dar 10.000 euros por uma moto 300 cilindrada, que até faria algum sentido para andar a dois com mais conforto, fazer umas tiradas maiores, mas só que não estão preparadas para dar 10.000 euros por uma moto destas. Acho que é isso que tira o fator venda a esta moto, é o preço. Porque depois temos aqueles que não têm problemas em ir tirar a carta, não é? E que preferem, muito sinceramente, pagar 400 ou 500 euros por uma carta de moto classe A, não é? E depois comprar uma moto, nem que seja cilindrada 300, e dá 5.000 euros, 6.000 euros, ou seja, pondo estes argumentos todos na balança, eu acredito que muita gente ponderará antes tirar a carta, gastar os ditos 500 euros, do que propriamente comprar uma moto de 10.000 euros que oferece muito, na verdade seja uma, mas que não oferece assim tanto que justifique os 10.000 euros na cabeça do comum dos utilizadores. É esse o meu feedback. Mas contudo, cada um faz as decisões que bem entende, e gostos e carteiras, cada um tem a sua. Por isso, na minha perspectiva de utilizador, esta moto, para quem é uma pessoa menos experiente, tem mais algum tipo de dificuldade em gerir as velocidades, a fazer todo este processo de gestão de caixa, equilíbrio, estar atento ao trânsito, esta moto retira-vos N de problemas nessa equação, nomeadamente o equilíbrio, nomeadamente a gestão da caixa, e vocês podem se focar só na condução sem ter, e na aceleração, não é? Sem ter aqui outros entraves ou outras questões a resolver durante a própria viagem que vocês possam fazer. Ok, pessoal? Por isso, espero que tenham gostado do vídeo. Façam um like, subscrevam se quiser subscrever, se não quiser subscrever, amigos na mesma. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, acompanhem, sigam para próximos vídeos
e tchauzinho. Na loucura, a ver agora um bocado o que é que ela dá antes de ser a despedida de vez. É o que eu digo, demora o seu tempo a embalar e a fazer as curvas é algo diferente, ok? Nós também temos que nos adaptar um bocadinho, mas já me estou a esticar um bocado e não é isso que eu quero. Ok, pessoal, mais uma vez, show!